Prepare o grito de campeão. É hoje o primeiro título da temporada. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Saudações campeãs da América e daqui a algumas horas, saudações campeãs da Recopa. O Fluminense hoje vai vencer a LDU, vai vencer com facilidade. O time da LDU é muito fraco, se fez valer da altitude, como outros times fizeram a mesma coisa em 2008 e 2009, por exemplo, porém os outros times eram mais competentes. Ganharam de 4-2 em 2008 e de 5-1 em 2009 e acabaram levantando a Libertadores de 2008 e a Sul-Americana de 2009. Dessa vez esse time fraco e incompetente da LDU, que ainda contou com um assalto da arbitragem da Conmebol e com a vergonha da dona Conmebol, que não liberou o áudio. Imagino o que deve ter sido dito. Como estão as odds de marcação de pênalti? Putz, esqueci de apostar. Mas o fato é que o Fluminense joga no Maracanã nessa quinta-feira, 21h30, lotado, ingressos esgotados. O Fluminense vai para cima da LDU, o Fluminense vai vencer esse jogo e eu vou te dizer, menos de 3 gols de diferença eu nem comemoro. Vou bater palmo e dizer beleza, somos campeões, mas não vou nem na janela gritar e zoar o vizinho flamenguista que tá falando um monte de merda desde domingo, porque não só os flamenguistas, infelizmente, mas os torcedores de todos os times têm uma parte que é super inteligente, que usa o cérebro, e tem uma parte que só consegue enxergar resultado. E aí essa parte é que enche a porra do saco. Por exemplo, se o professor Pardal Diniz não inventar, o Fluminense vai ser campeão. Meu amigo, eu quero te dizer o seguinte, no futebol você tem que fazer uma coisa, que é jogar o que você treina. Quando o Diniz coloca o André na zaga, ele consegue ter a saída de bola qualificada, porque o Felipe Melo não aguenta jogar os 90 minutos, então ele consegue manter uma qualificação, até diria aumentar a qualificação na saída de bola, e você entra com alguém do meio campo que vai fazer essa bola chegar mais facilmente no ataque. Então isso é treinado. Isso não é invenção. O futebol não acontece nos 90 minutos que você vê pela TV ou na arquibancada. O futebol acontece todo santo dia. Todo santo dia treina, todo santo dia se assiste partidas do adversário para você definir estratégias durante o jogo e não uma só. Então várias estratégias durante o jogo. E falar da derrota para o rival no domingo sem contextualizar e sem falar que jogamos numa altitude criminosa de quase 3.000 metros em Quito na quinta-feira à noite. Os jogadores chegaram sexta-feira pela manhã no Rio de Janeiro, então descansaram a sexta-feira, recuperaram a noite de sono para ter um treininho no sábado e jogar domingo no calor senegalês das 16 horas, num jogo que poderia tranquilamente ser às 18h30 com uma temperatura mais baixa. Mas óbvio, nem a Ferg está interessada nisso e muito menos quem comprou os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, do Nefastão 2024. E aí vem o papagaio que lê que houve um comentarista e acha que esse comentarista sabe tudo de bola, é um deus, como por exemplo aquilo que comentou o primeiro jogo da decisão da Recopa, e sai repetindo essa mesma bobagem. Então não tem professor Pardal nenhuma. Se o Fluminense quiser pensar dentro da caixa, um técnico que pense dentro da caixa, recontrata o Abel. O Abel não consegue pensar fora da caixa daquele futebol burocrático, chato, feio de se ver e que não vence muito. O Diniz nos levou e sem o Diniz nós não seríamos campeões da Libertadores. Mas enfim, já desviei o foco desse vídeo por muito tempo para responder a esses haters que se dizem tricolores. Então o Fluminense vai a campo provavelmente com o time que disputou a final da Libertadores contra o Boca Juniors, menos o Samuel Xavier. O Guga deve ser mantido como titular, embora o Samuel Xavier esteja relacionado para o jogo, então deve ser Fábio, Guga, o Thiago Santos, aliás, sem o Nino, obviamente, Thiago Santos, o Felipe Melo e o Marcelo deve ter condições de jogo e deve jogar. André, Martinelli, e é importante dizer que aí com o Marcelo eu acho que acerta o Diniz se ele mantiver o Martinelli em campo e não colocar o John Kennedy, porque o Martinelli, quando o Marcelo vai para o meio, o Martinelli faz a lateral esquerda, então eles
trocam de posição. O John Kennedy não vai fazer isso. Embora aumente o poder ofensivo, seja um talismã, seja um ídolo já tão jovem, o John Kennedy não vai fazer isso. Então acho que acerta mantendo o André Martinelli Ganso e na frente o Arias, o Cano e o Keno. E com o JK para entrar no segundo tempo e fazer gol, porque é mata-mata. E mata-mata é com o presida mesmo. Então eu acho que o Fluminense vai com esse time. Se porventura o Marcelo sentir alguma coisa, joga o Diogo Barbosa, e aí sim eu acho que pode ter uma mudança no esquema e entrar com o JK lá na frente, porque aí você vai ter um lateral em melhor condição física, obviamente muito menos técnico que o Marcelo, que vai poder ir e voltar, não vai precisar que o Martinelli como volante troque de posição com ele eventualmente, e aí você pode fazer um esquema com o Ganso um pouquinho mais recuado, com Arias fazendo pela direita e fechando na marcação quando a gente não tiver a bola. A verdade é que a LDU vem para o Rio de Janeiro para fazer cera, e o árbitro é um árbitro que permite a cera. Então nós temos que simplesmente partir para cima. Não tem cera da LDU que justifique não vencer a LDU e não ser campeão nos 90 minutos. Eu não estou falando de prorrogação nem de pênalti. Nos 90 minutos. Em 2008 perdemos por 4-2, fizemos 3-1. Se o regulamento fosse mantido do gol fora de casa, e aí não mudaram naquele ano, já era assim antes, mas se fosse um regulamento durante toda a competição, o Fluminense teria sido campeão da Libertadores no Maracanã em 2008. Em 2009 perdemos de 5-1, a torcida deu um espetáculo recepcionando os jogadores no retorno ao Rio de Janeiro, e vencemos por 3-0. Não fosse o bandido Amarília, o Fluminense talvez pudesse ter feito o quarto gol e levado para os pênaltis, ou até mesmo, quem sabe, feito o quarto e o quinto e ter sido campeão. Mas não foi. Então agora não adianta ficar o si. É hoje. Tem que ganhar, e tem que ganhar jogando bem. Até para calar a boca dos cornetas, que bastaram 2 derrotas para começar a infernizar as redes sociais com as suas pseudo-verdades. Um grande beijo, um grande abraço, e pode gritar desde já: é campeão!